Eu quero meditar com cada um, fazendo uma pergunta: o que você espera de Deus? Sabe, irmãos, eu fiquei pensando, eu estava meditando nesse dia sobre o tempo. E o tempo muitas vezes não é muita coisa, não é nada, mas o tempo também pode ser, você pode fazer muitas coisas. Talvez quando você olha para o tempo que se passou e você diz, só se passaram 5, 10 ou 15 ou 20 anos e parece que foi ontem. Mas tem muita coisa acontecendo. O que você vai fazer com o tempo? Deus te deu tempo. Deus te dá tempo. Muitas vezes quando as pessoas se conversam, perguntam: olha, eu preciso conversar com você. Você tem um tempo para estar comigo? E muitas vezes nós dizemos: olha, eu não tenho tempo. Meu tempo está escasso. Quanto mais de tempo você quer? O que você vai fazer com o tempo? O que você vai fazer com o tempo que Deus está te oferecendo? O tempo que você está aqui. O tempo é muito importante. E a pergunta é: o que você espera de Deus? Nós estamos vivendo um tempo interessante dentro do cristianismo. Há um tempo onde hoje existe uma alta, eu não vou dizer que não existe, existem igrejas que estão crescendo. Mas muitas vezes, irmãos, crescer é só soma. E o nosso Deus é o Deus da multiplicação. Não é o Deus da soma. Sabe, as pessoas estão se agregando, mas estão só somando, não estão se multiplicando. A soma sempre dará a menor. A multiplicação sempre será maior. Na soma você não tem milagres, mas na multiplicação você tem milagres. Isso é tremendo. E o que você faz com o seu tempo? Se você apenas soma, então você perde tempo. Mas se você multiplica, você faz muitas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje é interessante que a gente olha para as religiões e elas estão crescendo. Principalmente o cristianismo está crescendo em todos os lugares. Mas a pergunta é: o que será que todos esperam de Deus? O que espera de Deus? Muitas pessoas possuem sonhos, desejos de conquistas de dinheiro, fortunas, espaço, ser reconhecido. São desejos fortes, é uma vontade de conquistar, de batalhar, de fazer. E tudo isso está atrelado a um dos maiores ensinos que a igreja dos últimos anos vem pregando sobre prosperidade, mas confundiram prosperidade e aderiram só à prosperidade a coisas que Deus está te dando. Mas esqueceram que tem muita gente que faz voto de pobreza. E quando estou falando em pobreza, eu não estou falando daquela pessoa que vai passar fome, não vai ter nada, não vai ter recursos. Não,
é aquela pessoa que disse: eu vou viver para Deus e Deus vai me prover. Há outros que fizeram outros tipos de propósitos. Mas o grande propósito que impera é o dinheiro. Tudo gira em torno do dinheiro. Nós sabemos que esse planeta gira em torno do dinheiro. E Deus sabe disso. Tanto que quando foram cobrar o imposto dele, ele deu um jeito para pagar o imposto. Mas a Bíblia diz que o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Quando você começa a conquistar muitas coisas, e títulos, e uma série de coisas, você esquece que aquilo é Deus colocando nas tuas mãos, para você ser um administrador de Deus, para você ser um mordomo de Deus. Nós sabemos que todo o Evangelho precisa, uma Bíblia custa para ser impressa, missionários custam para serem enviados. Mas a obra do Senhor não está baseada só nisto. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos em João 3,16, está ali registrada a maior tremenda coisa que Deus disse. Ele disse: eu vou te dar o meu filho. Amou o mundo de tal maneira que entregou o filho. Não disse entregou os tesouros, entregou o filho. Sabe quem poderia fazer isso? Por amor de uma causa, alguma coisa. Mas ele disse: eu fiz isso. Eu entreguei o meu filho por amor de você. Eu perdoei você. Que coisa poderosa isso, irmãos. Que lição. Eu não estou dizendo que é ruim você ter o dinheiro ou contribuir. Mas quando a gente passa a ter o amor a Ele, Ele passa a ser seu Senhor. Ele manda em você. E quando nós nos preocupamos muito mais com Ele, do que se as pessoas estão sendo salvas ou não, se as pessoas estão sendo assistidas ou não, sabe, irmãos, vou deixar aqui registrado de novo, porque já está registrado isso em alguns vídeos anteriores. Eu sempre disse, e vou continuar dizendo, sempre que tiver tempos de eleições, serão tempos de epidemia na saúde. Talvez você vai me perguntar: apóstolo, por que isso é julgamento? Não, isso é sacanagem mesmo. Há muito tempo atrás eu disse: quando chegar as eleições, pode ver, a dengue vai aumentar e outras doenças vão aparecer. Por quê? Porque isso desvia a atenção das coisas principais. Mas, como vem agora um pernilongo que já está aí há muito tempo, ele não é novo, então se aproveita isso para se distrair o povo. E ninguém mais fala em mais nada. Continua se faltando remédio nos hospitais. Pessoas continuam largadas no meio dos corredores. Serviço de capelania tem sido tão difícil nesses hospitais, porque você não sabe quem atender, porque todo mundo está desesperado, famílias desesperadas. Escolas contaminadas. Mas todo mundo pensa na enfermidade. Por quê? Porque quando passar esse ano, meu irmão, você vai ver que tudo se resolve. E daqui 2 anos vai ter eleição de novo e vai aparecer uma nova enfermidade. A igreja do Senhor Jesus pode mudar isso. Quando nós pararmos de orar, e orar como convém. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor.
Sabe, Jesus veio para perdoar o meu pecado, o teu pecado. Entregou para nós um tempo precioso e disse: o que você vai fazer agora? O que você está fazendo do seu tempo? Qual é o tempo que você dedica para algumas coisas? Qual é o tempo que você dedica, talvez, na sua família, para ouvir seus filhos, ou para conversar com a própria esposa, que não seja pelo celular ou por via tablet? Um está em frente ao outro e estão conversando via tablet. Estava vendo uma propaganda na TV interessante que a mãe pede para o filho: filho, troque a lâmpada. Ele vai lá e tira a lâmpada do abajur dela e põe lá, sei lá, e ela diz: obrigado. Resolve-se um problema, arruma-se outro. Não está nem ouvindo, não há comunicação, não há nada. Há uns anos atrás, falar-se em pessoas que estavam com problemas emocionais, psicológicos ou alguma coisa, era muito raro. Por quê? As pessoas viviam na simplicidade. Sentava-se na calçada e ainda via os filhos brincando. Hoje, se você sentar na calçada, além de levarem a tua cadeira, os teus filhos entram na tua casa. Comia-se uma comida simples. Me lembro uma vez que minha mãe, quando ia fazer visita, não gostava muito de me levar. Mas dessa vez ela precisou levar. Ela ia almoçar nesta casa, então ela fez uma série de recomendações. Reinaldo, você não abra a boca, você não faça isso. Eu disse: tá bem. E eu disse: mãe, mas se me perguntarem algo, só responda o que te perguntarem, mais nada. Exato. E quando chegamos ali, fomos almoçar, colocaram uma comida maravilhosa, eu nem lembro o que era, mas eu sei que era uma coisa fantástica, mas não era o que eu estava acostumado a comer. E quando puseram o meu prato, eu fiquei olhando para ele, eu não conseguia comer. E minha mãe dizia: filho, come. Eu dizia: eu não consigo. Eu não estava acostumado com aquilo. E eu me lembro que a irmã chegou e disse: Reinaldo, você não quer comer? Eu disse: eu quero. Mas esse eu não consigo. E minha mãe procurou disfarçar alguma coisa. Ela disse: não, deixa o menino falar. O que você quer? Eu disse: eu quero arroz, feijão e 2 ovos. É o que eu como até hoje. Simples. Minha mãe falou: Reinaldo, que isso? Olha aí. Falou: calma, eu vou fazer. Foi lá, fez um arroz, um feijãozinho, 2 ovinhos, e eu pedi bem passado. E ela serviu. E eu fico lembrando dessas coisas, disse: meu Deus, parece que foi ontem. Mas tanta coisa já passou. Tanta coisa já aconteceu.
Louvado seja o nome do Senhor. E talvez você não vai ouvir, às vezes eu dar como exemplo, ou outras vezes talvez eu dê, mas a Julie se foi. E eu me lembro a última vez, né? Tem uma foto comigo com ela, eu levando ela para o hospital e ali ela não voltou mais. E eu olho para o cantinho dela e disse, quanto tempo? Parece que foi ontem. Mas foram muitos anos de alegria. O que você vai fazer do seu tempo? Seu tempo é agora. Seu tempo não é amanhã. Seu tempo não é ontem, porque já foi. Teu tempo é hoje. O que você vai fazer hoje? Qual é a medida que você vai tomar na tua vida agora? Louvado seja o nome do Senhor. Depois o tempo já foi, já passou, acabou. Éramos pecadores, e somos pecadores ainda. Romanos no capítulo 6, no verso 23, diz que pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Onde eu estou colocando Deus dentro do meu tempo? Nós estamos às vezes desesperados, ajudando e fazendo, e a igreja precisa disso, mas estamos esquecendo que no meio de tudo isso, eu tenho que pôr Deus. Qual é o momento do meu tempo que eu coloco Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O que você espera mais de Deus? O que mais esperamos? Ele foi dado em favor dos nossos erros, dos nossos pecados cometidos e ainda o que a gente ia cometer. Pois continuamos sendo errados e pecadores. Mas graças a Deus. Ele diz uma coisa ainda nesse capítulo 6, no verso 15. Então, vamos pecar? Porque não estamos mais debaixo da lei? Mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, talvez a gente não cometa grandes pecados berrantes, mas cometemos grandes erros e pecados do cotidiano. Muitas vezes quando saímos de casa, e a palavra diz que os dias são maus, e quando saímos de casa nós saímos para um matadouro. Talvez naquele dia pode ser que não voltemos mais. Talvez naquele dia alguém da nossa família não volte mais. E nós não estamos tão na correria, na coisa, e como é que fica? Estava num funeral muito longe daqui da cidade, distante. Uma irmã tão querida, com tanta vontade de fazer tantas coisas.
com tanta disposição para fazer tantas coisas. No domingo anterior, a sua partida, estava conversando comigo e falando, olha, eu quero fazer isso neste ano. Eu falei, irmã, faça à vontade. Mas naquela semana ela teve um infarto fulminante. Eu disse, meu Deus, pessoa com tanta disposição, com tanta vontade. E eu fui ao funeral, e quando eu cheguei ao funeral, não costumo chegar às vezes muito cedo, mas ali eu acabei chegando cedo. Sentei num cantinho, estou olhando as pessoas entrarem. De repente entra um homem, um outro jovem abraçado, chorando e chorando e chorando. Esperei que alguém chegasse conhecido e perguntei, vocês conhecem toda a família? Sim. Quem são os dois que estão ali chorando, chorando? É o marido e o filho. É o marido e o filho, mas não estavam juntos. Pois é, mas é o marido e o filho. E choravam, choravam. E aquela pessoa disse para mim, apóstolo, sabe o que aconteceu? Esses dois tiveram uma briga violenta. E o filho pegou uma faca para ir para cima do pai. E ela tentou separar e não aguentou e teve um infarto. Eu disse, como é que é, irmão? Esses dois canalha estão fazendo isso? E agora vem chorar aqui? Me perdoe, irmã. Eu não sei nem se esse funeral vai acabar, mas eu vou chegar nesses dois. Aí eu fui neles. Eu falei, eu quero conversar com vocês dois. Dois brutamonte. 2 vezes o saradão. E eu não estou nem aí para tamanho. Porque uma coisa que eu sei, irmãos, sou muito legal, mas eu sei bater também. Eu falei, mas vocês são dois ordinários mesmo, né? Eles pararam de chorar, olharam para mim. Qual? Quem é? Quem é o senhor? Eu falei, eu sou o pastor dela, não de vocês. Essa mulher era tremenda no reino de Deus, e vocês a mataram. Vocês deveriam estar nesse caixão, vocês dois. Oh, pastor, que é isso? Esse amor de Deus. Eu falei, querido, eu tenho um bastão lá na igreja onde eu prego, escrito amor de Deus. Vai lá que eu vou te mostrar o que é o amor de Deus. Vocês vêm chorar agora? Por que não se reconciliaram? Por que não tentaram viver em paz? Vocês mataram uma pessoa e vocês vão carregar isso. Vocês acabaram com o tempo dela. E com o que podia ser feito aqui. Louvado seja o nome do Senhor. O que você vai fazer do teu tempo, meu irmão? Como você tem administrado o teu tempo? Como você tem administrado tua casa, tuas coisas? Quantas vezes você tem um projeto e diz, não, um dia, quem sabe? Vou desistir disso. Eu lançaria uma pergunta aqui. O que você está fazendo enquanto você espera em Deus? Será que você já está cansado?
Será que você está murmurando, reclamando, sem ou com necessidade? Será que você quer fazer sua própria vontade, achando que está certo? Ou para fazer diferença, você está realmente o que diz na palavra, orando, 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 e buscando, jejuando, jejuando e buscando mais. No livro de Atos, do capítulo 1, nós vamos ver ali diz que a partir do verso 12, então voltaram para Jerusalém, e quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram todos os discípulos, todos os apóstolos. E aqui diz no 14, que é o que está faltando hoje para nós, irmãos, para toda a igreja do Senhor Jesus nessa terra. Todos eles perseveraram, unânimes, em oração. Com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos estavam perseverando na oração. O que eu e você estamos fazendo? Essa é a melhor coisa que tem, perseverar na oração. Louvado seja o nome do Senhor. Por favor, me coloca no livro de João 15, no verso 26. O que se diz lá? Quando vier o conselheiro, que eu vou enviar a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele vai testemunhar ao meu respeito. O que a Bíblia está dizendo? Deixa o Espírito Santo dirigir tua vida, tuas coisas. Sabe, buscar o Senhor. Buscar, estamos numa família, está em grupo, está em ministérios, vamos buscar o Senhor, deixa eu buscar Deus para ver como Ele quer que eu faça as coisas. Nós buscamos o Senhor para buscar e para colocar nossos projetos na mão de Deus, e aí saímos e vamos fazer do nosso jeito. Vamos usar os recursos que Deus quer. Irmãos, quando eu vibrei com a ceia desse mês, porque quando coloquei na mão do Senhor, eu disse: Senhor, como o Senhor quer que faça? Conduza tudo. Administra, faz como o Senhor quer. E as coisas foram acontecendo, e foram acontecendo, e foram acontecendo. E pela primeira vez na minha vida, irmãos, foi uma ceia que não se pôs um centavo sequer. Nunca aconteceu isso na minha vida. Talvez você não entenda isso. Tudo Deus proveu de uma maneira tremenda. E continua provendo quando Deus se move, quando o Espírito de Deus se move no meio das pessoas. Quando Jesus chega para os discípulos dizem: o povo precisa comer. Ele disse: tá bem, então dê para eles. Eles não souberam buscar recursos espirituais. Então Jesus disse: então procure. Quando ele está falando procure quem tem algo, procure quem tem algo, quem quer fazer algo. Procure um coração disposto. O Espírito de Deus já saiu na frente para levantar um jovem. Irmãos, no meio de tantas mil pessoas, ele se levanta.
Talvez muitos ali estavam querendo de Jesus alguma coisa, um milagre, alguma coisa. Talvez ouvir uma palavra, não sei. Havia muita gente. Mas de todas aquelas 1000 e tantas pessoas, só um se apresentou disposto. E Jesus está esperando. Jesus está esperando uma boa notícia minha e tua. E o Espírito de Deus sai no meio daquela multidão. Buscando um coração. Encontra o rapaz. Dirige os discípulos para lá. E eles saem perguntando: o que você tem? O que você tem? Talvez na cabeça deles era: bom, se nós juntarmos esse com aquele, mais um pouquinho desse e tal, vamos fazer alguma coisa. Mas ainda não ia dar. Se apresenta um jovem: eu tenho algo. O que você tem? Talvez os outros estavam dizendo: olha, eu tenho um pouco aqui, eu posso dar um pouco do meu lanche. Aquele jovem disse: eu vou dar meu lanche todo. Eu vou dar toda a minha comida. Os discípulos voltam para Jesus. Mestre, talvez eles disseram: bom, acabou a reunião, né? A hora que Jesus vê só isso, ele vai dizer: ó, está acabada a reunião. Mas ele não acabou a reunião. Porque uma coisa que Jesus está ensinando para a igreja dele é: insista, resista, persista, fique firme. Aí chega lá, Jesus diz: basta, está bom, vamos começar a trabalhar, vamos começar a servir. Eu queria ver a cara dos discípulos. Um olha para o outro e diz: ele não vai acabar a reunião? O que ele vai fazer dessa vez? O que ele vai inventar agora? Apresenta ao Pai, devolve na mão dos discípulos. Você está entendendo, meu irmão? Que Deus te deu na tua mão agora o poder de Deus. E nós transformamos a igreja praticamente num mercado gospel, onde a gente só traz lista de pedido. Nós não estamos vindo prestar culto, adorar, se soltar, adorar a Deus. Ficamos a reclamar, ou o horário, ou o tempo, ou isso, ou aquilo, e esquece de adorar. Esquece que Deus está dando a cada manhã para você, a cada dia, a cada momento. Ele deu o seu Filho amado. Não porque você é bonzinho, não porque você tem um título, não porque você tem diploma, mas porque Ele te amou de tal maneira, pecador como nós somos, e entregou o seu Filho amado. Louvado seja o nome do Senhor. E por causa disso, e por esse amor, e por essa adoração, então nós vamos fazer algo. Mas eu não faço algo para conquistar as coisas. Ah, vou dar uma oferta para conquistar alguma coisa. Não, não vai. O propósito está errado. Não vai conquistar nada. Porque teu propósito está errado. Teu propósito é pessoal. Está esquecendo que você pode amanhã não estar vivo. Perseveravam na oração. Louvado seja o nome do Senhor.
Só o Senhor Deus sabe o que eu e você precisamos, meu irmão. Você pode estar, talvez há vários anos, meses, não sei, esperando algo de Deus que ainda não veio. Vai desistir? Se está como um propósito de Deus, se é como uma promessa de Deus, vai desistir? Ele disse: persevere mais, persevere mais, persevere mais, persevere mais. Sabe, existe às vezes até motivos para que alguma coisa atrase na nossa vida. Talvez ainda não seja o tempo, porque no livro de Eclesiastes diz que há um tempo e propósito para todas as coisas, mas pode ser que não seja o tempo. José foi levantado para ser governo, para ter um governo no Egito. Ele seria a salvação num determinado momento de fome para todo o povo de Deus. Então Deus, quando dá os sonhos para ele, cresce o orgulho. Mas não era o tempo ainda. E a juventude dele foi embora. Ele foi usado depois. Moisés foi a mesma coisa. Um homem que foi preparado para todas as coisas. Ele era um homem preparado para tirar o povo de Deus do Egito. Mas não era o tempo dele ainda. Deus deixa acontecer todas as coisas para ele poder ficar lá no deserto e depois acontecer as coisas. Tudo há um tempo e um propósito. Não existe demora nas coisas de Deus. Talvez Deus está testando você ou a mim, testando a sua fé, testando se realmente você vai buscar, vai continuar perseverando ou não. Há muitas coisas que podem atrasar. Talvez o Senhor esteja me preparando ou preparando você para algo poderoso que nós ainda não compreendemos e não entendemos. O que você vai fazer com o seu tempo? O que você quer de Deus? O que você espera de Deus? E uma das perguntas tremendas é: o que Deus espera de mim e de você? O que Deus espera de mim? O que Ele espera de mim e de você, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, nós começamos a ouvir a palavra, mas muitas vezes não agimos, não fazemos. Então eu sei que precisa, mas não age, não faz, não toma uma posição. Continua pensando só em si mesmo. E não deixa aquelas coisas, projetos de Deus poderosos acontecer na tua vida e as demais coisas começarem a vir e serem derramadas sobre você. No livro de Atos, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 1, a partir do verso 15 tem um título dizendo assim: a escolha de Matias.
quando mais à frente um pouco eu quero destacar aqui, no verso 24 disseram, e orando disseram, tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos agora qual dos dois o Senhor tem escolhido para preencher a vaga nesse ministério apostólico. Ou seja, Judas estava morto. Então havia uma vaga. Os homens foram orar. Pegaram duas pessoas e foram dizer ao Senhor, Senhor, qual desses dois o Senhor escolhe? Do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E escolheram, em algumas versões, lançaram sorte, não sei como está na sua versão. Então tiraram sorte. E escolheram. O Senhor ajuda-nos a escolher. E escolheram. Está errado. Tem que deixar Deus levantar. Eu não vou escolher porque você é o melhor, porque você tem títulos. Está errado. Quem vai escolher é o Espírito Santo. Sabe, o profeta quando chega na casa de Davi, que Deus queria ungir um rei, ele olha para o primeiro irmão dele, o cara guerreiro, forte, falou, esse é o homem. Deus diz, não. Bom, então se não é ele, é o próximo. Não, então é o próximo. Não, acabou os filhos. Ele pergunta para o pai, escuta, não tem mais? Tem, mas esse é muito jovem. Está lá com as ovelhas. Mande ele vir. O cara que era odiado pelos irmãos. Deus fala para o profeta, é esse. É esse? É esse. Mas ele não tem tamanho, mas é esse. Ele é meio ruivo, mas é esse. Mas o irmão dele era um guerreiro, tem status, tem tudo. Não quero. Ele pode ter presença de rei, mas ele não tem um coração de rei. O coração dele ele não entrega na minha mão. Esse entrega. Eu quero esse. Louvado seja o nome do Senhor. E lançaram sorte, e vindo cair sobre Matias. Bom, sendo-lhe então votado no lugar dos 11 apóstolos. Agora Matias fazia parte. Eu pergunto, o que Matias fez? Nada. Só constou do grupo. Por quê? Quem Deus tinha para o cargo? Saulo de Tarso. Uau! Saulo de Tarso? Mas que? Saulo de Tarso? É. Mas como é que pode? Esse cara mata todo mundo? Esse cara mata crente? E aí? Como é que fica? Mas é ele que eu quero. Irmãos, presta atenção. Os discípulos escolheram Matias. Amém? Os discípulos escolheram Matias. Mas Deus escolheu Saulo de Tarso. Não tem lógica isso. Talvez muita gente fique brava comigo e diz, apóstolo, o senhor não me escolhe, o senhor não me chama. Eu falo, filho, não briga comigo, briga com o Espírito Santo, é Ele que te chama, não sou eu. É Ele que te levanta. Mas eu sou o cara mais apto, e daí? Quando Saulo de Tarso, presta atenção nisso,
teve um encontro com Deus, cai do cavalo, fica cego. Alguém tinha que orar por ele. Deus chamou alguns dos discípulos e apóstolos? Nenhum. Por quê? Porque eles não sabiam escolher. Não se escolhe pela aparência, não se escolhe pelo diploma, se escolhe aquele que é levantado pelo Espírito e ele fala: é esse. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aí ele chama Ananias. E Ananias, todo temeroso, fala: mas é eu mesmo que tenho que ir lá pôr a mão? Mas Senhor, eu queria ser usado por uma coisa grande. Mas isso é grande. Não, lá eu corro o risco de vida do cara. E se o cara volta a enxergar e me mata? Vai lá, Ananias. Você vai fazer uma obra tremenda. Você vai orar por esse homem. Sabe, irmãos, às vezes quando a gente pede para alguém orar, só pediu para ir orar. Não. Você está indo como um representante do reino de Deus. Quando você é um enviado, a coisa muda. Bendito é o nome do Senhor. Quando Saulo de Tarso chega na cidade, ouve-se falar que ele está ali, está todo mundo apavorado, porque ele tinha uma lista que ia morrer muita gente. Mas corre lá em todo mundo que ele está cego. Talvez os apóstolos até disseram: glória a Deus. Amém? Estamos livres. Deus, põe a mão. Aí ele pega o Ananias. E o Ananias não fez diferente de Moisés, de qualquer outro. Quando Deus chamou, ele disse: eu? Eu? Sabe, o homem de Deus, quando é escolhido pelo Espírito Santo, com Isaías, cai no chão. Ele fala: Deus, eu não tenho boca. Ele fala: eu te dou boca? Eu sou um homem pecador. Não, te faço um homem limpo. É diferente daquele: eu estou aqui, eu vou. Já pensou, irmãos? Deus me dá uma palavra, eu digo: irmãos, preciso de você no próximo sábado. Deus tem algo tremendo para você fazer. E vai mudar a tua vida. E você vem, você traz sua Bíblia: apóstolo, estou aqui, até jejuei. E eu lhe entrego um balde e um escovão. Falou: irmãos, você é de Deus, seja bem-vindo. Limpe esse banheiro. Onde estava você? Eu estava ocupado. Fazendo o quê? O que você vai fazer com o teu tempo? Ele pode acabar. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. E Ananias vai lá todo temeroso, rapidinho. Mas Deus dá uma visão a Saulo. E ele vê um homem entrando com o nome chamado Ananias, que vem orar por ele. Agora esse homem sai todo transformado, pregando, e os discípulos olham para ele. Você olha para a Bíblia, você vê os discípulos fazendo um monte de coisa junto, mas com Paulo, só brigavam. Só brigavam. Porque os discípulos não conseguiam entender como Deus pode escolher. Deus, nós escolhemos o Matias.
Tiramos até para o ímpar. Jejuamos, oramos, e aí caiu a sorte lá. Pois é, Deus, mas não, tudo bem, filhos, tudo bem, calma, está tudo calmo aí. Já acalmou, está tranquilo. Oi. E fica com Matias aí. Eu quero Saulo e vou mudar o nome dele. Bendito é o nome do Senhor. E aquele homem passa os primeiros momentos do ministério dele conversando com os apóstolos para que ele fosse aceito. Até que ele fala o seguinte: quer saber? Deus tem algo para a minha vida? Então Deus me usa. Deus falou, amém. Então Pedro para cá, Paulo para lá. Bom, vai fazer. Mas ambos estavam debaixo da mesma cobertura. É isso que muda. Não saíram ao bel prazer. Estavam debaixo da mesma cobertura de quem envia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. O que você espera de Deus, meu irmão? O que você está fazendo enquanto você espera o Senhor? Oh, aleluia. Aleluia. Está em Atos ainda, irmão? Atos no capítulo 9. Podemos passar por ali? Por um momento? Amém? Atos capítulo 9. Justamente o que nós estamos falando aqui. A conversão de Saulo. Mas eu quero destacar aqui do verso 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais não comeu nem bebeu. Irmão, você viu que jejum é esse? Não foi só de comida e bebida. Visão também. Já pensou se você faz um jejum desse? A gente às vezes faz, né? Ah, eu vou fazer um jejum de televisão. Vou fazer um jejum da internet. Vou fazer um jejum da Coca-Cola. Vou fazer um jejum da carne. Vou fazer... Não, meu irmão. Amarra um negócio no olho. 3 dias você vai ficar assim. E sem comer e sem beber. Olha que jejum. Uau. Só orando. Jejuando completamente e orando. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor ainda em visão, irmãos. O Ananias, ao qual respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, o tempo é teu, a disposição é tua. O que você vai fazer? Dispõe-te, vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, na casa de Judas. Você acha que é coincidência? Que tem um apelido de Tarso, pois ele está orando. Ele tinha um exército com ele, irmãos. Ele poderia dizer: gente, eu preciso de bebida, eu preciso de água, eu preciso de comida, me tragam isso. Não. Ele era agora um homem convertido. O homem convertido vive em oração.
estava orando. E viu entrar, olha Deus falando, e viu entrar um homem chamado Ananias. Enquanto Deus está falando em visão com Ananias, Deus está dando uma visão a Saulo. Olha como a coisa encaixa, como testifica. Ele está lá. E vai impor as mãos sobre ele, para que ele recupere a vista. Só isso. Irmãos, por favor, será que Deus não tem poder de mandar uma ordem, assim como ele caiu do cavalo e ficou cego, de dizer, enxergue novamente? Não. Poder ele tem, mas tudo que ele for fazer é através de mim e de você. Por isso tem que ter disposição. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que ter uma disposição. Eu estou disposto, Senhor. Mesmo que seja apedrejado, mesmo que seja pisado, não importa, eu tenho uma disposição. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Deus põe algo no teu coração e você diz, eu vou fazer isso, vou glorificar meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa. Deus está falando da visão. Não é diferente de nenhum de nós, irmãos. Deus pode te mostrar visões tremendas. Mas Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito eu tenho ouvido falar a respeito desse homem. Quantos mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Você já parou para pensar, irmãos, que às vezes Deus está conversando comigo e com você, nós estamos pensando nas nossas coisas carnais, nas nossas coisas da terra. Não, Deus, eu sei disso, mas Senhor, olha a situação, olha a minha situação, olha a situação do país, olha isso, olha aquilo. E ele, para aqui ele trouxe uma autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome, Senhor. Verso 13, o que ele disse? O que ele disse? Verso 13, Senhor, eu tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem que tem feito mal. Aí Deus fala com ele, no 14, o que ele diz? Chegou aqui com autorização para matar, não foi? Mas quando chega no verso 15, meu irmão, o que está escrito ali, depois do Ananias? Algumas versões tem um i junto. Vai. Será que Deus falou assim? Vai. O Todo-Poderoso, aquele que fez o universo e todas as coisas, criou todas as coisas, falou, vai, filho. Vai, neném. Falou assim. Como ele falou? Que vai, ele falou. Sabe aquele vai que te arranca da cadeira? Que você cai duro. Amém? Já viu aqueles sons malucos? Aqueles sons que a turma usa no carro, quando passa disparando os alarmes. Já viu? Muito bem, agora existe um som diferente, né? Porque aquele som ele é aberto. Agora existe um som concentrado, que é uma nova tecnologia, que daqui Deus está dando conhecimento às pessoas, aos cientistas. E esse som, quando ele é direcionado para você, ele é tão forte.
Se ele tirar para cá, você não ouve absolutamente nada. Mas quando ele vira para você, o aparelho, você cai. De tão forte que é os teus ouvidos e o impacto que você recebe. Esse foi o vai que ele deu. Ananias deve ter saído catando cavaco. Porque Deus está falando uma coisa e nós vamos falar outra. Deus está falando que o homem é corajoso, ele fala, ai Deus, mas eu sou, não dá, eu sou o mais pobre da minha geração, tal, ninguém me dá uma chance, dá uma oportunidade, e tal. E aí você vai baixando, vai ficando justamente na posição que Deus quer para ti. Tem. Mas Deus disse, vai. Mas Senhor, estudei tanto agora, vou limpar banheiro. Vai. Vou colar carpete. Vai. Porque este é para mim um instrumento escolhido. Deixa-me falar a você que é pais aqui. Talvez você olhe para o teu filho, e para você é só um filho. Talvez você olhe para o teu filho, talvez seja até um filho que dê trabalho. É um filho. Filho, meu filho. Mas você não sabe se ele é um instrumento escolhido por Deus. E ai de você, se não ensinar no caminho que deve andar. Talvez você olhe para a tua filha e diz assim, essa filha aqui é minha filha, mas dá um trabalho, mas pode ser que seja um escolhido de Deus. Não tem explicação. Deus escolheu as coisas malucas desse mundo para confundir as que são. Vai, porque é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel. Ouça-me agora, estou terminando. Quando Deus está falando isso para Ananias, Deus está pondo, ouça-me bem, uma palavra sobre Ananias. Você está entendendo? Ele era apenas um discípulo. Ele era um discípulo. Mas Deus o transforma, esse homem, por um momento, esse Ananias, num sacerdote. Porque coloca sobre ele uma palavra que ele vai impor as mãos. Quando você impõe as mãos, você determina o porquê está pondo a mão ali. Para cura, para chamado ministerial, para enviar para alguma coisa, para abençoar alguma coisa, vai pôr as mãos sobre ele. Há momentos que talvez você terá que pôr as mãos sobre o ombro, porque o chamado é sobre o ombro. Há momentos que será sobre a cabeça, porque haverá cura. E ele nesse momento pega esse homem simples e o torna provisoriamente num sacerdote do Altíssimo. E disse, você vai lá agora e vai pôr as mãos sobre ele. Porque você vai, quando você pôr a mão sobre ele, vai descer sobre ele esta palavra. Ele vai levar meu nome perante os gentios, os reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu vou lhe mostrar quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O que você temos sofrido pelo nome do Senhor? Nada. Porque viramos a igreja no mercado só de pedidos, quando Deus já te deu a palavra toda.
Você é o filho da promessa. Você é a própria promessa. Porque o Espírito de Deus veio sobre você. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Entenda o que é ser chamado e ter o dom de ser chamado filho do Altíssimo. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Sabe quando esse Ananias vai lá e põe a mão? Tudo isso que Deus colocou sobre ele, você é portador agora disso. Vai lá e faça exatamente isso. Posso dar mais um? Jesus está pregando. Vão cobrar imposto dele. Ele chama o homem de Deus lá, o Pedro. Vai pescar. Olha o que ele põe sobre esse homem. Vá até o rio. Pegue o primeiro peixe. Na boca do peixe estará o valor que estaria ali. Volte. Pague o meu e pague o seu. Sabe quando você envia alguém, irmãos? Quando a pessoa se envia, está se destruindo. Quando você envia, é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora você pensa quando você orar pelos teus filhos. E às vezes só ora por ele. Ele vai para a escola, ou ele vai para o trabalho, ele vai fazer alguma coisa e diz: olha, eu te abençoo. Tudo bem. A bênção do Senhor não acrescenta dor. Mas quando você ora por ele e diz: filho, vai para a escola. Eu te abençoo com a sabedoria do Altíssimo. Eu te abençoo para ser um transformador. Eu te abençoo para ser uma luz no lugar ali onde brilham as trevas. Aquela criança, aquele jovem, ou aquele adulto, agora ele vai com uma função espiritual. A presença dele ali vai começar a mudar as coisas. Mas quando você simplesmente diz: me abençoa para isso, tá bom, eu te abençoo, vai. Mas quando é um enviado, é diferente. Será que você pode entender isso? Amém? O que você espera de Deus? O que Deus espera de você? Bendito seja o nome do Senhor. Eu só quero terminar no primeiro livro de Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 16. Tremendo texto, né? Hein? Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Alegre-se sempre. Alegre-se sempre. Não reclame. Não desanime. Continua orando. Amém? Continua clamando a Deus. Deus quer isso. Creia, busque mais. Jejue mais. A Bíblia diz que nos últimos tempos, quem tiver limpo, fique mais limpo. Quem tiver sujo, se suje mais. O problema é teu. Quer fazer de acordo com as regras do mundo? O problema é teu. Mas continua orando mais, buscando mais. Porque eu quero te dizer uma coisa. E eu termino aqui. O impossível, só Deus pode fazer.
O impossível, só Deus pode fazer. Então continue olhando para Ele, o autor e consumador da tua fé, Jesus. Eu te entrego essa palavra. Vamos estar em pé, vamos louvar o Senhor. Aleluia.